No alvorecer do dia 4 de junho de 1942, o Pacífico se estendia calmo, mas carregado de presságios. A bordo do porta-aviões HU, o almirante Tamon Yamaguchi observava o horizonte, atento a cada movimento das ondas e do céu. Ele sabia que a batalha que se aproximava poderia definir o destino do Império do Japão. O Kido Butai, a força-tarefa de elite da Marinha Imperial, avançava confiante, sustentada por vitórias recentes e pela convicção de que a superioridade japonesa nos mares era incontestável. Mas sob aquela superfície de confiança, havia a tensão silenciosa de quem compreende a gravidade do momento. Quando o sol finalmente rompeu as nuvens, a ordem foi dada: atacar a ilha de Midway. As aeronaves japonesas decolaram em formação precisa, cortando o céu azul em direção ao alvo. Do convés do U, Yamaguchi acompanhava os relatórios de rádio, ouvindo o rugido distante dos motores e os primeiros sons da resistência americana. Os defensores de Midway não estavam dispostos a ceder facilmente. Aviões americanos surgiram, desafiando os caças japoneses em combates ferozes sobre as águas. O ar se enchia de fumaça e destroços, enquanto as duas forças se chocavam com determinação. No início, os japoneses conseguiram evitar os ataques mais perigosos. Os pilotos do HU e de outros porta-aviões agiram com disciplina e coragem, repelindo as primeiras ondas de bombardeiros torpedeiros americanos. Yamaguchi, confiante na perícia de seus homens, acreditava que o pior havia passado. Mas à medida que a manhã avançava, a situação se complicava. Ordens conflitantes sobre armamento e alvos começaram a circular entre os navios japoneses. A incerteza se instalou nos hangares e nas salas de comando, enquanto os oficiais tentavam decidir entre preparar os aviões para um novo ataque à ilha ou para enfrentar a ameaça crescente de porta-aviões inimigos. O tempo, precioso e implacável, corria contra eles. No convés do AU, equipes de terra trabalhavam freneticamente, alternando bombas e torpedos, desmontando e remontando o armamento sob pressão. O suor e o temor se misturavam no ar pesado, cada segundo carregando o peso de decisões que poderiam selar o destino de todos a bordo. Yamaguchi, ao centro do turbilhão, manteve a voz firme, orientando seus subordinados com uma calma que inspirava respeito, mesmo quando o caos ameaçava dominar. De repente, a calmaria foi rompida por um novo rugido vindo do céu. Bombardeiros americanos, voando alto e quase invisíveis, mergulharam sobre a frota japonesa. O GU foi um dos primeiros a ser visado. Explosões violentas sacudiram o navio, lançando chamas e destroços pelo convés. Yamaguchi sentiu o impacto reverberar sob seus pés, o calor das chamas lambendo as estruturas metálicas ao redor. Alarmes soaram, homens correram para combater os incêndios e salvar companheiros feridos. A bordo, a disciplina japonesa enfrentava o terror da destruição iminente. Apesar dos estragos, o AU resistiu aos primeiros golpes. Tripulantes corajosos conseguiram conter as chamas em alguns setores, e por um breve momento parecia que o porta-aviões poderia sobreviver. Yamaguchi, com o uniforme marcado pela fuligem, reuniu seus oficiais e ordenou um contra-ataque. Ainda havia esperança de virar o jogo, de transformar o desastre em vitória com um golpe decisivo contra os porta-aviões americanos. Mas o destino tinha outros planos. Uma segunda onda de bombardeiros americanos surgiu, determinada a terminar o que os primeiros ataques haviam começado. Desta vez, a precisão foi mortal. Bombas explodiram no convés, abrindo crateras e incendiando os estoques de combustível e munição. O AU foi tomado por uma tempestade de fogo e fumaça. O barulho ensurdecedor das explosões se misturava aos gritos de ordens e de dor. Os compartimentos começaram a ceder e a água do mar invadiu o casco, selando o destino do navio. No centro do inferno, Yamaguchi permaneceu ao lado de seus homens. Ele sabia que a batalha estava perdida, mas recusou-se a abandonar o HU. Para ele, a honra e o dever eram inseparáveis. Com uma serenidade que impressionava até mesmo os mais experientes marinheiros, ele incentivou os sobreviventes a evacuarem, garantindo que todos que pudessem fossem salvos. Muitos hesitaram, desejando permanecer ao lado do almirante em seus últimos momentos. O sentido de lealdade e sacrifício era palpável, uma corrente invisível que unia cada homem àquele convés em chamas. Enquanto a água subia e as chamas consumiam o que restava do HU, Yamaguchi fitou o horizonte uma última vez. Em seus olhos havia tristeza, mas também orgulho. Orgulho de sua tripulação, de sua pátria, de ter lutado até o fim. Ele sabia que aquele momento marcava uma virada irreversível na Guerra do Pacífico.
A superioridade japonesa fora desafiada, e ali, diante do fogo e do aço, começava a ruir. Ao redor do almirante, os sobreviventes se reuniram. Muitos estavam feridos, cobertos de fuligem e sangue, mas ainda mantinham a postura ereta. Em silêncio, assistiram enquanto a bandeira do Japão era abaixada, um gesto de respeito e despedida. Alguns homens choraram, outros cerraram os punhos, mas todos sentiram o peso da derrota e do sacrifício. O Ugeu, outrora símbolo de poder e esperança, desaparecia lentamente sob as ondas, levando consigo as histórias e sonhos de centenas de tripulantes. A bravura demonstrada naquele dia não seria esquecida. O nome de Yamaguchi e de seus homens ecoaria como exemplo de coragem diante do impossível, de honra diante da destruição. A Batalha de Midway, com todo seu horror e glória, se tornaria um símbolo da virada da guerra no Pacífico, um lembrete eterno do preço pago por cada vitória e derrota. No fim, enquanto o sol se punha sobre o mar tingido de vermelho, restava apenas o silêncio. Um silêncio pesado, cheio de memórias e promessas. Os sobreviventes, salvos por pouco, olhavam para trás para o lugar onde o AU afundara e prestavam homenagem ao almirante e à tripulação que escolheram a honra até o último instante. Ali, naquele momento solene, a história se fazia presente, viva na lembrança de cada homem que sobreviveu àquele dia fatídico.